Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Uma boa noite a todos. Está iniciando mais uma pregação para a honra e glória do Senhor. Que essa noite o Senhor possa estar falando grandemente ao nosso coração. Que possamos, primeiramente, estar abrindo nosso coração a Ele para que Ele ministre a nós tudo aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. Amém? Está iniciando com uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, queremos a Ti agradecer, louvar ao Senhor, ó Pai, por essa noite, louvar a Ti, Senhor, meu Deus, até mesmo por essa palavra no qual o Senhor ministrou e irá ministrar para nós hoje, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, meu Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos mantenha firme com os nossos olhos no Senhor, ó Pai, para que a gente não possa de nenhuma maneira nos desviar, ó Pai, de Teus caminhos, meu Senhor. Que possamos dedicar a nossa vida totalmente a Ti, meu Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu clamo a Ti, Pai, que a Tua misericórdia seja com nossas vidas, Senhor, meu Deus, todos os dias, Pai. É isso que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, para a gente estar meditando, ela se encontra lá no livro de Deuteronômio 9, a partir do versículo 7. Amém? E meu título diz assim: O bezerro de ouro. Lembra-te e não te esqueças como provocastes a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que deixastes a terra do Egito até que chegaste a este lugar. Fostes rebeldes contra o Senhor. Também em Horebe provocaste a ira do Senhor, e o Senhor se irou convosco para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, e o Senhor me entregou as duas tábuas de pedra, escritas com os dedos de Deus, e nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco no monte, do meio do fogo no dia da congregação. E aconteceu que no fim de 40 dias e 40 noites que o Senhor me deu as tábuas de pedra e as tábuas do pacto, e o Senhor me disse: Levanta-te e desce rapidamente daqui, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Eles se afastaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei, e eles fizeram para si mesmos uma imagem de fundição. Além disso, o Senhor falou comigo, dizendo: Eu vi esse povo e eis que é um povo obstinado. Deixe-me sozinho para que eu os destrua e apague o seu nome debaixo do céu, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Assim eu me virei e desci do monte, e o monte ardia com fogo, e as duas tábuas do pacto estavam em minhas mãos. E eu olhei, e eis que vós havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus, e vós tinhais feito um bezerro fundido, vos desviastes rapidamente do caminho que o Senhor vos havia ordenado. E olhei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E caí diante do Senhor como nos primeiros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todos os vossos pecados que pecastes, agindo impiamente aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. Porque tive medo por causa da ira e do grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Mas também neste tempo o Senhor me ouviu, e o Senhor se irou com Arão para destruí-lo. Ao mesmo tempo orei por Arão. E tomei o vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e o queimei com fogo, e o pisei, e o moí em pedaços muito pequenos, até que ficaram pequenos como o pó, e lancei o seu pó no ribeiro que descia do monte. Amém? Essa é a palavra que Deus ministrou para a gente estar meditando nela hoje. Essa palavra ela traz claramente um dos ensinamentos do Senhor, né, no qual Deus ele vem falando já antes que em um dos mandamentos que a gente tem que amar somente a Ele, acima de tudo e todas as coisas. E Deus ele estava passando os mandamentos para Moisés no monte e Moisés passou muito tempo lá em cima, né, 40 dias e 40 noites, e Deus estava passando todos os mandamentos para ele para que ele pudesse passar para o povo de Israel. Só que durante esse período, o povo de Israel totalmente rebelde, como eles estavam, totalmente duvidosos, totalmente com a sua fé duvidosa, como eu mesmo trouxe a palavra de ontem, né? Que Deus ele dá todas as instruções para
para o povo, ele dava tudo que tinha que ser feito, mas mesmo assim o povo eles faziam, mas ao mesmo tempo o povo eles estavam duvidando do poder do Senhor. Eles estavam duvidando se realmente o Deus ele ia os levar para a terra prometida. Mas Deus ele não tem para que mentir e ele jamais mentiria. Só que aquele pessoal e aquele povo eles eram muito ansiosos, eles eram muito duvidosos do poder do Senhor e eles interrogavam Moisés e Arão em todo momento. E enquanto Deus chamou Moisés para subir ao monte, para que escrevesse os mandamentos, para que escrevesse tudo que era necessário para continuar seguindo o Senhor, o povo ficou lá embaixo com Arão. E o povo começou a pressionar Arão porque o povo queria simplesmente ter um Deus no qual eles podiam tocar, um Deus no qual eles podiam enxergar. E eles pressionaram Arão e eles simplesmente fizeram com que Arão os ajudasse a transformar um Deus para eles. E eles pegaram um bezerro de ouro e formaram e fizeram aquele bezerro de ouro um Deus para eles. E com isso, Moisés no monte com o Senhor, e o Senhor fala para Moisés: desce lá porque o meu povo está se corrompendo, meu povo se perdeu rapidamente. E aqui a gente já começa a entrar na palavra. Como a gente não se perde rapidamente nos caminhos do Senhor? A gente começa a viver uma vida com o Senhor, a criar uma vida com o Senhor, e a gente vai passando situações, né? E por situações, medos e tempestades, a gente acaba simplesmente querendo criar outros caminhos em nossas vidas. Que foi o que esse povo quis fazer. Eles estavam com o Deus Altíssimo, o Deus que tirou eles da mão de Faraó, da escravidão do Egito, e eles simplesmente preferiram criar um Deus que não tem como salvá-los, não tem como libertar eles, não tem como fazer nada por eles, não tem como fazer o que Deus fez no deserto para eles. Eles preferiram fazer um Deus desse para que simplesmente pudesse saciar a vontade deles de se prostrarem àquela imagem, de adorar aquela imagem. Sendo que eles já tinham o Deus que era o suficiente, o Deus dos céus e da terra. E como muitas das vezes nós somos desta maneira também, nós agimos dessa forma. Deus está sempre conosco, nos dando tudo o que necessitamos, e a gente simplesmente quer adorar tudo e outras coisas, adorar pessoas, adorar imagens, adorar outras situações, ao invés de adorar a Deus somente, que é o merecedor de toda adoração e toda honra e glória. E aqui Deus ele se irou completamente com aquele povo e ele queria destruir totalmente aquele povo por essa idolatria, por estar simplesmente trocando o lugar de Deus, porque era Deus quem merecia toda aquela idolatria. Deus esperava o quê? Que aquele povo ficassem ali o adorando em todo momento, mas não, o povo ao invés de esperar com que Moisés descesse com as instruções dos mandamentos, não, o povo preferiu pecar contra o Senhor, o povo preferiu seguir outro caminho. E Arão, que estava andando junto com Moisés, tomando as instruções com Moisés, simplesmente seguiu o embalo. Essa é a preocupação. Será que nós estamos realmente fortes no Senhor? Será que nós estamos realmente alimentados com o Senhor? Ou será que na primeira tribulação, na primeira situação que a gente viver de aperto da palavra, de aperto de perseguição, a gente já vai se render? A gente já vai ceder a nossa fé? Porque Arão, tendo as mesmas instruções com o Senhor que Moisés estava dando, por que ele foi totalmente pressionado por aquelas pessoas, pelo povo de Israel, e simplesmente cedeu e ajudou o povo a pecar contra o Senhor? A própria palavra mesmo fala que se a gente fizer com que o povo do Senhor peque contra ele, é melhor que amarremos uma corda em nosso pescoço e nos lancemos ao mar. Por isso que a fúria do Senhor se acendeu contra Arão, mas Moisés foi lá e orou para que Deus não derramasse a sua ira sobre Arão. Mesmo que alguém do nosso lado peque, mesmo que alguém do nosso lado cometa um pecado, não se importa quão terrível seja, que a gente, ao invés de julgar, que não é o nosso dever, a gente vem orar por essas pessoas também. A gente vem ajudá-lo a enxergar o caminho correto.
Moisés totalmente desceu do monte, totalmente predestinado ao que? A ensinar a palavra do Senhor para o povo, e o povo já estava totalmente corrompido. Por quê? Porque quem estava ali ao lado do povo, no qual era Arão, não estava totalmente forte na palavra do Senhor. Como nós estamos como protagonista do Senhor, como evangelista do Senhor, como eh, temos a obrigação de levar a palavra para as pessoas aí fora. Será que nós estamos realmente cheios da palavra do Senhor? Ou será que nós estamos vivendo ao decorrer do mundo e na primeira tribulação que começar dos juízos finais, nós já vamos ceder rapidamente? Quando pedirem para que a gente negue a nossa fé, nós já vamos ceder rapidamente. Porque vai aparecer deuses e deuses aí no final dos tempos. Será que nós vamos continuar adorando o nosso Deus que criou os céus e a terra, o nosso Jesus Cristo que morreu por nós? Ou será que na primeira tribulação dos final dos tempos nós já vamos simplesmente ceder e começar a adorar os novos deuses que irão aparecer? O anticristo que vai aparecer? Será que nós vamos, ao decorrer deste tempo, ao decorrer da promessa que Jesus nos prometeu que vai nos levar para morar com Ele, será que nós vamos permanecer firme no Senhor e vamos conseguir perseverar? Ou nós vamos simplesmente, no meio da promessa, no meio do caminho, nós vamos simplesmente ceder o lugar do Senhor em nosso coração? Porque foi o que esse povo fez, esse povo tinha tudo, Deus prometeu para eles que eles iam ter uma terra que mana leite e mel, e o povo, no meio do processo, no meio do caminho no deserto, eles simplesmente continuaram criticando a Deus, totalmente duvidando do poder do Senhor, reclamando contra Deus em tudo. Eles tinham tudo o que precisavam, em todo momento que eles pediam alguma coisa, Deus usava Moisés para fazer, como quebrar, bater na rocha para tirar a água, travou o caminho no deserto, usou Moisés para que o mar se abrisse. Eles estavam com fome, Deus mandou codornizes do céu. Então, por que duvidar do Senhor? Ele está sempre sendo fiel conosco, ele sempre será fiel. Só que a gente sempre está duvidando dele. A nossa fé oscila muito o tempo inteiro por conta das situações do mundo, da gente sempre querer almejar coisas que não é necessário em nossa vida agora. Eu continuo batendo na mesma tecla, que a gente possa ser mais grato ao Senhor de tudo aquilo que nós já temos em nossas vidas. Que nós venhamos parar de ficar adorando outras coisas, nós temos que adorar o Senhor, que nós venhamos parar de ficar reclamando com o Senhor do que nós não temos ainda. O povo queria simplesmente ser teletransportado do dia para a noite para a terra prometida, mas não é assim. Eles aguentaram 400 anos ser escravizados no Egito e simplesmente não quiseram aguentar um processo no deserto e acabaram passando 400 anos no deserto. A reclamação contra o Senhor é totalmente perigosa. A gente pode ler lá em Números, eu vou até abrir aqui, Números 16, 28, que diz assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que do meu coração não procedem. Você... Calma. Que do meu coração não procedem. Se estes morreres como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou, mas o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam para que não nos trague a terra também a nós. Olha como a reclamação contra o Senhor, a murmuração é totalmente perigosa. Então que a gente possa parar de reclamar de tudo aquilo que a gente não tem e sejamos mais gratos por tudo aquilo que nós já temos e por tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E fazendo uma correção aqui, não foi 400, foi 40 anos.
É muito tempo. Deus não vai nos prometer coisas para que a gente venha passar muito tempo esperando. Porque a palavra dele mesmo fala que a promessa tardia enfraquece o coração. Então, o tempo dele para essa promessa é o necessário, não vai enfraquecer o nosso coração. Mas através de muita reclamação, através de muita desobediência, pode sim tardar a promessa, mas por nossa culpa, não por conta de Deus, porque Deus ele não tarda, o tempo dele é totalmente diferente de nós. Cabe a nós a viver uma verdadeira vida de comunhão com Ele, em santidade, para que Ele se agrade de nós da forma que estamos vivendo e nos conceda aquilo que Ele prometeu. Não é de qualquer forma que vamos receber as coisas do Senhor. Uma vida com o Senhor requer totalmente obediência, santidade. Não é uma vida somente de sacrifícios. Deus ele não quer somente sacrifícios. Deus ele quer obediência. O povo foi totalmente rebelde, desobedeceu o Senhor. O Senhor já tinha passado para Moisés que que o Senhor tinha que ser totalmente adorado sobre tudo e todas as coisas. Que o povo tinha que amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. E o povo simplesmente foi e fez um bezerro de ouro e colocou esse bezerro de ouro num lugar de adoração a Deus. Isso foi um ato totalmente rebelde contra o Senhor. Mas graças a Deus, o povo tinha Moisés para interceder. E o que eu achei interessante aqui nessa palavra foi que Moisés falou assim: E tomei o vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, eu o queimei com fogo, e o pisei, e o moí em pedaços muito pequenos, até que ficaram pequenos como o pó, e eu lancei seu pó no ribeiro que descia do monte. Isso é o que temos que fazer com todos os pecados que temos em nossas vidas. Não é pegar o nosso pecado e jogar debaixo do tapete. Além de confessar os nossos pecados para que a gente seja sarado, nós temos que pegar os nossos pecados, moê-lo totalmente em pó e jogá-los longe de nós para que a gente não volte a pecar. É fugir da aparência do mal. Não adianta a gente esconder os nossos pecados, nós temos que realmente abandonar a velha natureza. Nós temos que realmente ter uma vida de santidade com o Senhor, uma vida nova com o Senhor. E nós conseguimos isso somente através de Cristo. Então, que possamos verdadeiramente viver dessa forma, tomar o povo de Israel como um exemplo para que a gente não seja igual. A gente venha totalmente procurar ser como Moisés, procurar agradar ao Senhor em tudo, em tudo. E assim nós podemos totalmente agradar a Deus. Amém? Essa palavra que Deus ministrou hoje para nós, que possamos totalmente ser obedientes e ser principalmente praticantes dessa palavra. Não é somente ser ouvintes, porque somente o ouvir não leva a nada, mas que essa palavra também possa germinar e criar frutos em nossos corações e possamos praticar e pregar essa palavra a qualquer um que estiver aí fora necessitado de ouvir da palavra do Senhor. Amém? Querido Deus eterno Pai, Senhor, queremos a Ti, Pai, te agradecer, meu Senhor, por este dia de hoje, agradecer por essa palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tanta misericórdia, Senhor, meu Deus, e por usar a minha vida como seu instrumento, meu Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que neste momento o Senhor venha estar levando essa palavra aonde quer que o Senhor queira, meu Pai querido, Pai amado, e faça, Senhor, meu Deus, com que essa palavra dê frutos, meu Pai querido, Pai amado, no coração de cada um que ouviu, meu Senhor. É isso que oramos a Ti, ó Pai querido, Pai amado, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.